queridos, vamos refletir um pouquinho hoje sobre o sal e sobre o chuchu. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu coloquei esse tema na nossa mensagem hoje. E por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia para a nossa reflexão nesta noite, lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, lá no capítulo 5. Vamos ler os versículos 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Quem achou aí pode dar um amém. Amém. Glória a Deus. O texto diz assim, Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém, meus irmãos? Irmãos, vocês já pararam para pensar ou para perceber a influência que um cristão tem no mundo? A influência que nós temos hoje, aonde nós estamos, aonde nós trabalhamos, com quem lidamos, com quem falamos. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E por isso Jesus Cristo aqui, ele faz uma comparação com o sal, o cristão e o sal, o cristão e a luz. O sal, ele preserva e dá o sabor, enquanto a luz, ela brilha e se opõe às trevas. Não dá para algum lugar onde há luz ficar escuro, Pelo contrário, a treva, a escuridão, ela se dissipa, ela desaparece diante das luzes, diante da luz, bem como o sal. Usando aqui a questão do condimento, uma comida sem sal, eu não vou dizer que ela fica sem vida, porque outros alimentos possuem as suas devidas proteínas, mas sem sal ela fica meio que sem gosto, fica meio insípida. E o sal nesse contexto é justamente para fazer a diferença. Hoje eu quero focar um pouquinho mais no sal, e numa outra oportunidade eu vou falar um pouquinho mais sobre a luz. Mas eu quero dizer para você isso: nós como cristãos devemos permanentemente ou constantemente nos perguntar, o que somos e como temos agido, como tenho vivido no meu dia a dia, e sermos sinceros nas nossas respostas, até porque a gente pode mentir para qualquer um, agora para nós mesmos fica difícil, Então, o que nos identifica como cristãos? O fato de virmos para a igreja, ou estarmos aqui agora em frente desta live, assistindo a live agora, ou dizermos da boca para fora que somos de Jesus, somos cristãos, temos falado muito sobre isso. Será que realmente o que eu falo é somente isso? Será que realmente eu sou um verdadeiro cristão pelo simples fato de falar, pelo simples fato de vir até a igreja? Ora, o que deve nos identificar como filhos de Deus é a nossa vida. O mundo deve olhar para cada um de nós e identificar e dizer: olha, ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha, uma serva de Deus, sem nós precisarmos falar nada. A nossa vida, a vida do cristão, a vida do verdadeiro filho de Deus, a vida desse servo do Senhor, que é sal, ela é vista sem precisar de anúncio. Eu lembro-me aqui que eu sou de uma época em que os crentes, da época quando eu era criança, eram conhecidas como os homens do livro preto. Eu vou usar que a Bíblia da Renata, ela é preta, A minha Bíblia nem preta é. Mas eu sou de uma época onde meu pai, por exemplo, nós andávamos, eu era pequenininho, eu era carregado com meu pai, mas aqui com a Bíblia embaixo do braço. Eram homens identificados como cristãos porque havia um livro embaixo do braço, o livro da capa preta. Porém, obrigado, Renato, não era só isso.
Eles sabiam, o mundo, as pessoas sabiam que aqueles homens, que aquelas mulheres, aquelas famílias que estavam com a Bíblia embaixo do braço, verdadeiramente eram servos de Deus, filhos de Deus, porque eram famílias, eram homens e mulheres que agiam como tal, que se orgulhavam de carregar a Bíblia embaixo do braço, porque eles se orgulhavam de viver uma vida de acordo com a sua Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Eles viviam uma ortopraxia da sua ortodoxia. Eles realmente queriam viver de acordo com a palavra de Deus. E eles tinham prazer nisso. É uma pena que eu, tão novo que sou, eu vivo hoje num momento onde esta geração está passando. Grande parte desta geração, da geração dos meus pais, dos meus avós, já passaram, né? Ainda tem alguns por aí, mas a geração que nós vemos hoje em dia é uma geração de um evangelho talvez mais fácil, um evangelho com pouco sal, um evangelho que talvez essas pessoas não tenham se deixado fazer a diferença na vida de outros. Hoje não se carrega mais a Bíblia embaixo do braço. Hoje se carrega a Bíblia num celular. Hoje se carrega a Bíblia num bolso. A palavra de Deus lá em Salmos diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A ideia ali do texto é de literalmente de como se você pegasse e abrisse o coração e colocasse a palavra do Senhor lá dentro e costurasse para que em todo o tempo se vivesse a palavra de Deus. Quem dera que hoje nós que andamos com celulares, com a Bíblia dentro do celular e o celular dentro do bolso, quem dera que a palavra do Senhor não estivesse apenas no bolso, mas estivesse no nosso coração. E infelizmente nós vivemos numa geração que está assim. A Bíblia está dentro do celular, a Bíblia está tão escondida, a Bíblia está tão oculta, que ela está dentro do celular, que por sua vez está dentro do bolso, está lá deixado. A vida do cristão hoje tem deixado de ser exemplo para muita gente, tem deixado de ser a prática da palavra de Deus, e com isso Jesus está nos dizendo para sermos sal, para fazermos a diferença. Nós como cristãos, nós precisamos viver uma vida como Jesus viveu e marcarmos essa geração, deixarmos um legado. O que nós como crentes, como filhos de Deus, temos produzido para o reino? Essa é uma pergunta dura, difícil de ser respondida, mas você pode se responder. O que você tem feito para produzir vidas, para produzir exemplos, para produzir coisas boas que deem frutos para o reino do Senhor? Já parou para pensar sobre isso? Sobre o seu legado? Irmãos, nós precisamos viver uma vida que agrade ao Pai, uma vida que agrade a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30, 31 dias por mês, 365 dias por ano. A nossa vida inteira deve ser em todo o tempo. É uma vida que agrade ao Pai. E aonde temos falhado nisso? É uma palavra para a nossa autorreflexão. Jesus lá em Marcos, ele diz, né, que o homem, os que o honram com os lábios, estão falando com os lábios do que o coração está distante. Olha que coisa, né? O povo, já naquela época, os fariseus, os hipócritas já falavam, com a boca pronunciavam uma coisa, mas o seu coração estava longe de Jesus. Hoje a gente vive, infelizmente, nesta geração, numa geração que fala-se muito em Jesus, fala-se muito em Deus, todos falam em Deus, todos falam em Jesus, mas falam da boca para fora. O coração de grande parte da nossa geração está longe do Senhor. Que coisa mais triste. Jesus também lá em Lucas 6,46, ele cita o profeta, ele vai citar em Marcos 7, Jesus cita o profeta Isaías, mas em Lucas 6 ele questiona aqueles fariseus: por que vocês chamam-me Senhor e não fazem o que eu digo? Como que eles dizem que respeitam o Senhor, mas os seus corações, as suas atitudes estão longe do que Ele faz?
Acontece que muita gente pensa que só conseguiremos isso, só conseguiremos viver uma vida que agrade ao Pai, ou uma vida de santidade aqui na terra, se chegarmos no céu, porque aqui é impossível. Nesse mundo é impossível ver, porque nós estamos cercados de opções pecaminosas, estamos cercados de pessoas pecadoras, cercados de situações ruins, de coisas ruins, de tentações. Nós estamos cercados o tempo todo de tentações. Então, por isso muita gente acha que isso é impossível de acontecer, somente no céu. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, nós precisamos buscar a santificação, vivermos uma vida de santidade hoje, neste mundo que jaz no maligno. Afinal de contas, Jesus, com o seu próprio exemplo, ele nos ensinou isso. Olha, Jesus, ele não comia com os excluídos. Jesus não andava só entre os pecadores, ou Jesus só andava com os crentes da época. Jesus só andava com os santos da época, não. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, o que estava lançado no inferno já. Jesus veio para mim e para você, porque nós também, nosso destino já era o inferno de nascença, por nascença. Por direito nós já tínhamos o inferno. Mas Jesus veio justamente para se relacionar com pecadores, para salvar-nos do pecado, para livrá-los do inferno. E nós nos colocamos dentro dessa classe que fomos libertos, que fomos livres pelo sangue precioso de Jesus. Irmãos, Jesus deu exemplo. Jesus andava com os excluídos, comia com pecadores, fazia, olha que coisa interessante. Jesus, ele não somente andava com essas pessoas, como ele fazia a diferença na vida dessas pessoas. E o mais importante que nós vemos na Bíblia, Jesus andava com os pecadores, mas não concordava com a atitude pecaminosa deles. Jesus apontava o erro. Jesus acusava os impuros de coração. Jesus acusava os falsos, os moralistas, os maldosos, os pecaminosos. Jesus apontava, Jesus mostrava, e ele tinha autoridade para isso. Irmãos, o cristão, o crente precisa ser assim. De onde ele estiver, ele ser exemplo, para que ele possa ter autoridade, exercer autoridade quando ver uma corrupção no seu meio, uma piada imunda no seu meio, na sua rodinha lá na escola, lá na faculdade, no trabalho, quando ver alguém dando um troco errado, quando alguém sendo corrupto por qualquer coisa. Irmãos, o crente precisa fazer a diferença onde está. Viver no mundo não significa ser do mundo. Eu quero que você entenda isso. Você que é salvo pelo Senhor Jesus, você está nesse mundo como peregrino. Filipenses 3 diz que nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria é a pátria morada celestial, está no céu, glória a Deus. Aguarde, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O céu é para mim e para você, junto com o Senhor Jesus Cristo e todos os salvos. Se você ainda não aceitou, né, nesta vida, irmãos, ainda dá tempo. Corra para os braços do Pai. Entregue a sua vida para Jesus ainda hoje. Irmãos, Jesus nos ensina que não é se afastando das pessoas do mundo ou evitando-as que estamos buscando uma vida de santidade. Pelo contrário, nós precisamos ser exemplos junto com os pecadores. É ali que nós vamos demonstrar Jesus Cristo. A gente conversa muito de vez em quando, a gente fala, né? Ser santo lá na igreja é fácil, né? Ser santo quando nós estamos na comunhão dos irmãos é fácil. Mas agora ser santo lá na fila do banco, na hora que você vai pagar suas contas, que o caixa te dá o troco a mais, é aí que é difícil. Quando você recebe uma proposta corrupta, uma proposta indecente da vizinha, do vizinho, da chefa, do chefe, é ali que você tem que demonstrar a sua santidade. E por aí vai, tantos exemplos de tentações que nós podemos citar aqui. É nesse momento que nós precisamos fazer a diferença. Na escola, né? Agora está todo mundo estudando em casa, estudando homeschool. Ó, chique, né? Homeschool. Então fica mais difícil de colar, que não precisa, nem precisa mais colar, não tem a necessidade. Mas na escola, na faculdade, né? Aí eu vou dar uma coladinha aqui. Ser cristão
buscar a sua santidade é neste momento. É mostrar a diferença lá no meio do mundo, lá na sua sociedade, lá no contexto que você está inserido, lá que você precisa fazer a diferença. Devemos ser sal no nosso meio, agindo dignamente de acordo com a palavra de Deus, que é o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso guia, o nosso aio, o nosso manual. Nós devemos agir então de acordo com a palavra de Deus, dando sabor e vida aos outros, levando a vida aos outros e não fugir dos outros, não fugir daquele que está aprontando por aí. Não, pelo contrário, você não precisa fazer as mesmas coisas que ele, mas você pode fazer a diferença na vida dele. Precisamos ser a diferença no contexto em que estamos inseridos, sendo sal, aquele sal que faz a diferença, ou apenas um simples chuchu. Vejamos, o chuchu, você conhece o chuchu? O chuchu ele é conhecido universalmente, ou na maioria dos casos, como um legume. Mas na verdade, o chuchu é uma fruta que, por não ter gosto acentuado, absorve o sabor dos demais ingredientes. Coisa interessante. Fazendo essa pesquisa eu aprendi isso hoje, Renato. O chuchu, como o tomate, ele não é um legume, ele é uma fruta. E ele não tem gosto próprio. Ou seja, por não ter o seu sabor próprio, toma o sabor do alimento que é preparado junto com ele. Ou até mesmo do próprio sal. Sem graça, sem gosto, sem vida. Sabe que conclusão eu cheguei? O chuchu, ele é o famoso Maria vai com as outras. O famoso me leva que eu vou. Se eu estiver ali com a carne moída, eu vou absorver a carne moída. Se eu estiver com pimentão, eu vou absorver e assim vai. Se eu estou na igreja, eu sou santo. Sou o mais santo de todos. Mas se eu estou lá na faculdade, com o pessoal bagunçando, aprontando, eu também vou com o grupinho. Mas eu quero andar com essa turma que apronta bastante aqui também, que eu quero ser aceito, né? E aí lá vai o chuchu. Irmãos, você não foi chamado para ser chuchu. Você foi chamado para ser sal. O sal ele é considerado como dotado de uma propriedade distinta e importante, ou seja, a de conservar e de condimentar. Ela começou a ser utilizada na culinária, o sal começou a ser utilizado na culinária não só por dar sabor aos alimentos, mas por seu potencial sanitário. Com um forte poder esterilizador, o sal conserva a comida, impedindo a reprodução de bactérias. Ele dá sabor, ele conserva, ele purifica, limpa e até cicatriza machucados. Olha quanta coisa, quanta diferença o sal faz nas nossas vidas, né? A ideia aqui no texto não indica especialmente uma função definida como a de conservar ou de condimentar, mas sim que o crente santificado deve possuir a realidade daquilo que professa. Ou seja, eu devo mostrar aquilo que eu vivo. Se a minha vida é cheia de Jesus, eu vou transmitir Jesus. Se a minha vida é cheia do Espírito Santo, eu vou transpirar o Espírito Santo. Da mesma forma que o sal apresenta as suas propriedades, eu sendo cheio de Jesus Cristo, eu sendo cheio do seu Espírito Santo, automaticamente eu vou transmitir uma vida com o Senhor Jesus. Aleluias! Aqueles que conhecem a questão dizem que o sal puro não perde seu caráter distinto, mas que uma vez misturado com elementos impuros e estranhos, pode perder a sua propriedade. O comentarista D.A. Carson, no seu comentário de Mateus, eu estava dando uma olhadinha nesse texto, ele diz que naquela época o derivado do sal, eles eram pegos em charcos, né? Então ali na região do Mar Morto, vocês conhecem o Mar Morto, né? O mar é um lago, né? O mais profundo, que está mais profundo lá na Terra, é um dos 3 mais fundos abaixo do nível do mar, e lá é muito salgado, por isso que não existe vida aquática ali. Muitas pessoas já conhecem ali, quando vão para Israel, é um ponto turístico ali, né? O Mar Morto. Então aquele sal, aquele lodo, aquele charco, aquele sal, quando passado por um tratamento, o sal bom
consistente, aquela coisa bem... o melhor do sal extraído serve para alimentos e para diversas outras coisas. Já aquele sal impuro, que não presta, ele perde então essas qualidades. E ele não presta para mais nada, a não ser para ser jogado nas estradas ou até em telhados para tampar brechas, né, que eram feitas de outros materiais, não como os materiais que nós temos hoje. Mas era para isso. É isso que Jesus estava querendo dizer. Ou nós servimos para fazer a diferença, ou nós não servimos para nada. Apenas para ser jogado na estrada, para ser pisado, para deixar, no caso lá, as terras, né, as estradas mais firmes. Simplesmente para isso. Irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para fazermos a diferença na onde estamos. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer a diferença na terra. Nós precisamos clamar, pôr o nosso joelho no chão, nossa cara no pó e buscar no Senhor Jesus a saída para o coronavírus, a salvação do mundo. Que Jesus Cristo morreu por este mundo, mas essa salvação precisa ser anunciada e demonstrada por mim e por você. Não adianta nós falarmos que somos de Jesus, falarmos que somos crentes, vamos para a igreja todo domingo, toda quarta-feira estamos na live aqui e tal, e não demonstrarmos Jesus Cristo. Nós precisamos demonstrar Jesus Cristo nas nossas vidas, vivemos uma vida de acordo com o Evangelho. Nós vamos ver que o sal pode conservar, esse sal velho, o sal impuro, ele pode conservar a aparência de sal, mas não o seu caráter. Quem olhar vai ver assim, nossa, parece um sal, mas na hora que provar, vai ver que não é nada. Irmãos, precisamos viver o que pregamos, precisamos viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. Separei aqui 2 exemplos, irmãos, de homens que foram sal e chuchu. Exemplos na Bíblia. O apóstolo Pedro, por exemplo, é um exemplo de sal, que após ter interagido com a sua realidade, né, viveu com Jesus, andou com Jesus, mas no final das contas, o que ele fez? Ele negou a Jesus. Olha que coisa. Mas ele passou pelo processo de transformação. E ele foi a pessoa, foi o discípulo. Foi um dos 12, né? Mas o discípulo que ele se tornou o sal certo, na medida certa e no lugar certo. Ele aceitou e assumiu o seu papel de sal. E daquela pessoa que negou Jesus, ele se tornou, nós vamos ver lá em Atos 2, né? No comecinho da igreja, assim, um dos principais líderes, né, da igreja, um dos principais líderes entre os discípulos e da igreja do início. Ali da igreja, um homem que foi transformado e fez a diferença de muitas vidas, e tem feito ainda. O exemplo de Pedro, o homem cheio do Espírito Santo, depois de transformado, tem feito a diferença nas nossas vidas até hoje. Quando nós paramos para ler sobre ele, nós somos impactados pela palavra dele, né? Da mesma forma, nós somos impactados pela história dele, a história de Pedro, na Bíblia, na palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos conta esta história. Bom, agora temos um outro exemplo também de, não foi assim, demorou para ser sal, mas começou a sua carreira como um chuchu, que foi o profeta Jonas. Jonas, ele foi convidado, ele foi convocado por Deus, não é convidado não, ele foi convocado por Deus para ir para Nínive. E o que ele faz? Ah, vou nada. Deixa aquele povo ruim. Claro, dá uma grande história isso daí, né? A gente sabe que os ninivitas eram pessoas ruins, malvadas, maldosas. Quando pegavam seus prisioneiros, eles maltratavam mesmo, eles tinham aquela mania de enforcar com a própria língua, puxavam tudo. Era um povo muito ruim. A gente entende disso. Mas até essas pessoas ruins, para essas pessoas, Deus também tem a graça dele sobre essas pessoas. A graça do Senhor alcançou a todos, até aquele mais perverso, aquele mais ruim. Jonas, sabendo disso, falou, não vou nada, deixa eles lá, eles que são malvados, eles que vão embora. E em vez de ir para Nínive, o que ele fez? Foi para Tarsis. Olha que coisa absurda. Deus, quando manda ele anunciar do seu amor, da sua graça, ele foge. Mas isso é uma outra história, deixa para depois. Mas nós vamos ver o quê? Que Jonas resolveu então ser
Me leva, como é? Me leva que eu vou, né? Para onde você me levar, eu vou. Só não quero fazer o que tem que ser feito. Não, era um homem que se dizia conhecer a Deus. E eu acredito que Jonas conhecia verdadeiramente a Deus. Tanto que nós vamos ver a história de Jonas lá, que Deus falou claramente com ele. Então ele era um homem que conhecia a Deus. Claro que o final da história, nós sabemos que Jonas vai e cumpre o seu chamado. Jonas foi chamado para ser sal. Por um pouquinho de tempo ele foi chuchu, mas depois não teve jeito. Ele veio e fez o seu papel de sal. Irmãos, todos nós temos um chamado. Eu e você temos um chamado específico do Senhor. E para começar, de cara eu já digo para você, todos nós somos chamados para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Todos nós somos chamados como filhos de Deus para testemunhar de sua graça e do seu amor, para demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, encarnou-se como homem, como eu e você, viveu nessa terra e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e o seu sangue foi derramado por mim e por você para nos livrar do pecado. Então nós somos chamados para anunciar isso, nós somos chamados para anunciar esta palavra, nós somos chamados para ser sal, para fazer a diferença na vida daqueles chuchus que estão por aí, na vida dessas pessoas que vivem em pecado e muitas vezes nós os conhecemos e sequer vamos lá testemunhar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos juntamos com eles para sermos chuchus. E aí não vem com aquela história lá, meu chuchuzinho. Não! Aqui quando nós estamos falando do chuchu, é no sentido ruim da coisa mesmo. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. Nós precisamos fazer a diferença. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou para ser sal na vida de todos que pudermos ser, mostrando e demonstrando Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo na vida deles. O povo de Deus não tem a opção de ser chuchu, somente temos a opção de ser sal. Nós não temos outra opção. Sermos sal da terra. Esse é o chamado do qual nós não podemos escapar. Assim como ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. E esse anunciar é pregar tanto com a boca quanto com o seu testemunho, com a sua vida. Portanto, meus irmãos, como sal, nós devemos ser, viver e agir. Precisamos desta forma ser sal nesta geração chuchu. Nós precisamos ser sal no meio dessa geração que está aqui hoje em dia. Nós precisamos fazer a diferença. O Senhor te chamou para fazer a diferença. Amém? Curva sua cabeça.